E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é os processos de independência nas colônias portuguesas na África. E o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar as características do processo de independência em algumas colônias portuguesas, entender as condições políticas para as lutas de independência, entender os casos da independência de Angola e Moçambique. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? O entendimento da descolonização nos territórios de domínio português na África não pode ser feito sem a compreensão do contexto político da pequena metrópole ibérica. Desde a década de 1930, Portugal experimentava a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, de forte inspiração no fascismo italiano. A gente precisa entender primeiro sobre a ditadura de Salazar. Como que foi a ditadura de Salazar? Ou seja, o salazarismo foi um regime ditatorial que existiu em Portugal entre 1933 e 1974 e ficou bastante conhecido como Estado Novo. O termo salazarismo faz menção a Antônio de Oliveira Salazar, faz menção com o próprio nome dele. Ou seja, faz menção com o sobrenome, com o sobrenome dele. É chefe de governo de Portugal entre 1933 e 1968. Esse período ditatorial em Portugal somente se encerrou quando a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura e deu início à reconstrução da democracia portuguesa. Então, essa foi a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Ou seja, o salazarismo, que foi um regime ditatorial que existiu lá em Portugal em 1933, ou seja, a gente não sabe ao certo em que ano foi, entre 1933 e 1974. Ficou bastante conhecido como Estado Novo. O termo salazarismo, entre aspas, faz menção ao nome do Antônio de Oliveira Salazar, chefe do governo de Portugal entre 1933 e 1968. Esse período ditatorial em Portugal somente se encerrou, só chegou ao fim quando ocorreu a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura de Salazar e deu início à reconstrução da democracia portuguesa. Então você já entendeu sobre a ditadura de Salazar, Então agora a gente já entendemos sobre a ditadura, nós já entendemos, chegamos ao entendimento da ditadura de Salazar. Agora vamos para a descolonização, que eu acabei de mencionar essa palavra bem no início da leitura. Descolonização. O que significa a palavra descolonização? É o ato, processo ou efeito de descolonizar, retirando a característica de colônia. Aquisição gradual de independência política, econômica e cultural por parte de antigas colônias. Então, a descolonização é quando você... É o ato, processo ou efeito de descolonizar. Você retira a característica de colônia. Você retira a característica de colônia, ou seja, para você entender melhor, a descolonização é a ação de acabar com a situação de colônia de um povo. É quando você acaba, ou seja, a descolonização é a ação de acabar com a situação de colônia de um povo, de um país, Isso só acontece quando um país se torna independente. Seja quando um país se torna independente, seja quando um país possui independência política, econômica e cultural.
É aí que você pode dizer que houve uma descolonização no território do país. Segundo a política direitista de Salazar, as colônias portuguesas eram províncias ultramarinas, ou seja, territórios portugueses, não sendo, portanto, cogitada. A palavra cogitada significa ação de pensar com insistência sobre alguma coisa. A possibilidade de independência. Sem uma economia industrial, a exemplo dos vizinhos França e Inglaterra, Portugal sequer podia sustentar a ideologia da colonização como meio para a civilização através do capital, ou seja, do lucro. Havia, portanto, de um lado, o autoritarismo na metrópole, ou seja, a autoridade. É quando alguém exerce autoridade na metrópole. O que significa metrópole? Metrópole é a capital ou cidade principal do país, estado ou província. Então, de um lado, quando a autoridade é exercida sobre uma capital, né? Ou um país, né? Que a gente tem o Bolsonaro, que exerce a autoridade no Brasil, né? É só um exemplo. Então vamos lá, continuando a leitura. E a falta do diálogo e negociação pró-independência com as colônias. E por outro, uma crescente politização nas colônias bastante influenciadas pela polarização da Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos representando as ideologias socialista e capitalista, respectivamente. Polarização significa dividir opiniões. Então, é dividido as opiniões da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, representando as ideologias socialista e capitalista, respectivamente. Foi nesse contexto de crítica ao capitalismo e também de crescimento das ideologias pela descolonização na África como um todo que as colônias portuguesas lutaram pela independência, muitas vezes associando a liberdade da colônia com a instalação do socialismo. E é importante você lembrar que a colonização portuguesa na África era antiga, o que resultou em miscigenação na população. Miscigenação significa processo ou resultado de misturar raças, pelo casamento ou coabitação de um homem e uma mulher de etnias diferentes. Então, a miscigenação é quando você mistura raças. É a mistura de raças. Esse é o significado de miscigenação. Por isso, a questão racial é menos marcante nas reivindicações. No caso de Angola, por exemplo, muitos dos africanos em luta contra Portugal não eram negros, mas mestiços. Na década de 1960, diversos movimentos políticos se espalharam pelas colônias lusitanas e contribuíram para pressionar Portugal para a independência. E qual foi esses partidos? Quer dizer, quais foram na década de 60, quais foram esses movimentos políticos que pressionou Portugal para a sua independência na África? Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde tem como sigla PAIGC, sobre liderança de Amílcar Cabral, à Frente para a Libertação de Moçambique, Frelimo, de Eduardo Madlani e Samora Machel. O Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe tem como sigla MLSTP. O Movimento Popular de Libertação de Angola tem como sigla MPLA. De Agostinho Neto, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Roberto e a União para a Libertação Total de Angola, UNITA, e de Jonas Savimbi. Embora os movimentos pudessem se diferenciar entre si
pelos projetos de ação para a independência, como foi o caso de Angola, eles tinham em comum a consciência anticolonialista da elite africana, além da organização militar e o uso das táticas de guerrilha como meio revolucionário. Ao longo da década de 1960, os movimentos pela libertação foram somando conquistas, entre elas a própria opinião pública portuguesa, que cada vez mais associava o salazarismo com a manutenção das colônias, ou seja, os portugueses começam a defender a liberdade de Portugal através do fim do fascismo e, com isso, a liberdade das colônias. Em consequência, em 1961, o governo aboliu o Estatuto Indígena, documento que legitimava o trabalho forçado nas colônias como meio para a civilização dos nativos africanos e permitia contratos de trabalho abusivos e coação por parte dos patrões. Contudo, isso não foi suficiente para acabar com um posicionamento etnocêntrico e racista que impregnava as mentes à frente do governo de Portugal, além dos colonizadores e dos colonos. Os processos de independência em cada uma das colônias portuguesas se desenvolveram em condições históricas específicas. Havia, contudo, aspectos de luta pela emancipação, ou seja, pela libertação, pela alforria, pela independência, que os aproximava, como o forte componente ideológico marxista dos movimentos ao expor a crítica à dominação colonial e ao imperialismo, bem como o estímulo do nacionalismo. Leila Hernandes aponta o paradoxo da construção de uma identidade nacional naquelas colônias. Amílcar Cabral, o líder da PAIGC, defendia que o nacionalismo passava pela valorização cultural dos povos de modo que eles vissem sentido na luta pela independência, ou seja, aos diferentes povos e culturas das colônias portuguesas foi incentivada a construção de uma noção de pertencimento nacional para que o projeto de independência se consolidasse, né? A dominação colonial unia os povos, apesar das diferenças culturais, e isso deveria estar na raiz da mobilização popular. Agora que você já entendeu o contexto político de Portugal, é preciso entender pelo menos duas situações, a de Angola e a de Moçambique. Colônia portuguesa desde o século XVI, Angola apenas obteve sua independência em 1975, após longo período de guerras. Como você já sabe, o período entre as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi marcante para a reação ao domínio colonial em toda a África. Durante a ditadura de Salazar, Angola vê as condições coloniais serem pioradas por conta das ordens sobre a agricultura compulsória, cultivo forçado do algodão, com trabalho forçado e controlada por empresas privadas portuguesas, aumento dos impostos e reforço na hierarquização social pela qual os nativos indígenas ocupavam o último degrau da sociedade. A mobilização contra essa dominação foi resultado da politização dos mestiços, que eram letrados e que estavam permeáveis à ideologia pan-africana e anticolonialista de Nkrumah, atuando no meio estudantil dos trabalhadores rurais e urbanos. Diversas associações políticas contribuíram para que o cenário de politização e de resistência ao colonialismo ganhasse cada vez mais a opinião pública interna e externa. Desses movimentos, destaca-se o movimento pela libertação de Angola, que ocorreu em 1956,
que se tornou o partido político com propostas marxistas, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, em 1966. A ação direta através da guerra de guerrilha era comum a ambos os grupos e era justificada como alternativa ao total desinteresse de Portugal desconsiderar o fim das colônias, apesar de orientação da ONU nesse sentido. A independência de Angola, em maio de 1975, pôde ser vinculada também ao fim da ditadura de Salazar, com a Revolução dos Cravos, como eu acabei de falar, que ocorreu em 25 de abril de 1974, a independência de Angola, assim como nas demais colônias portuguesas, contudo, era apenas o primeiro passo em direção à solução das desigualdades internas e ao desenvolvimento. Então, na Angola, o que a Angola queria? Ou seja, o que os portugueses queriam na Angola, né? Que foi o seu processo de... Então, a independência de Angola foi o primeiro passo em direção à solução das desigualdades internas e ao desenvolvimento. Então, foi com a independência de Angola que foi o primeiro passo para solucionar as desigualdades internas e ao desenvolvimento de Angola. Em Moçambique, o crescimento da oposição colonial nos anos de 1930 guarda estreita relação com a atuação missionária protestante realizada no âmbito educacional. Discordando das práticas portuguesas e católicas de separar os indígenas dos brancos nas escolas, os religiosos buscavam a inserção dos africanos e uma africanização da igreja. O resultado foi a politização da sociedade, a oposição ao racismo praticado através do apartheid da África do Sul sobre os trabalhadores de Moçambique e a valorização da identidade africana. Então, em Moçambique, vai haver um crescimento da oposição colonial nos anos de 1930. Ou seja, em Moçambique, vai haver a atuação missionária protestante no âmbito educacional de Moçambique. Ou seja, os missionários protestantes em Moçambique, eles discordam das práticas portuguesas e católicas de separar indígenas dos brancos nas escolas. Ou seja, os religiosos, os missionários protestantes, eles buscavam a inserção dos africanos e uma africanização da igreja. E aí, contudo, o resultado foi a politização da sociedade e a oposição ao racismo praticado através do apartheid na África do Sul, sobre os trabalhadores de Moçambique, que foi lá onde ocorreu, e a valorização, se tratando da África, a valorização da identidade africana. Tá, pessoal? Então, a economia colonial em Moçambique estava centrada na produção de algodão, chá e açúcar exportados para a Europa, além da exportação de serviços ferroviários e portuários para a África do Sul e de mão de obra para as minas de ouro e diamante naquele país. Os anos de 1960 viram crescer em Moçambique, a exemplo de Angola, as greves e os protestos antirracistas que igualmente foram fortemente reprimidos. Não obstante a repressão e o massacre de rebeldes, o movimento pela independência se fortaleceu com a fusão dos grupos políticos na Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo,
em 1962, sobre o ideal socialista. A independência foi reconhecida em junho de 1975 e a Frelimo assumiu o governo com o desafio de implementar uma política socialista, apesar das divergências internas e dos conflitos ideológicos que continuaram alimentando a luta armada no país. Demonstração de que as lutas anticoloniais estavam integradas é o fato de que a Frelimo obteve apoio de Angola, do mesmo modo de que Moçambique apoiou a libertação de Angola, Guiné-Bissau, 1973, e Cabo Verde, 1974. Veja o vídeo. Eu solicito a vocês que vocês vejam o vídeo Como se vivia em Portugal no tempo da Guerra Colonial. Além de ver as imagens do período, você pode ouvir um pouco de música portuguesa. Está disponível na onde? No YouTube. Tá? É lá no YouTube que você vai assistir ao vídeo. E também, neste outro vídeo, observe, pessoal, a propaganda fascista no governo Salazar, que está disponível também no YouTube. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!